Olá, olá, olá! Estamos mais uma vez aqui no Estúdio 78, dessa vez para falar com Marli Maia, terapeuta floral, que começou aí na medicina chinesa, fez shiatsu, teve uma longa trajetória aí na medicina holística, né? Nas terapias holísticas, terapias integrativas, e ela vai trazer um pouco mais sobre isso aqui para gente, para desmistificar, para tirar nossas dúvidas, para dizer o que que trata, o que que é recomendado, quando é recomendado. Então vamos saber mais sobre essa ciência que vem das flores, que, como ela disse aqui, é algo que nos acompanha durante a nossa vida inteira, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Olá, Marli! Boa tarde, um prazer estar aqui com você Prazer é todo meu, viu? e transmitindo, compartilhando, né, a beleza que são as flores. E elas estão presentes realmente desde o nascimento, né? Quando você vai ao hospital, você leva uma flor, né? Vai cortejar a namorada, leva uma florzinha. No casamento, nas bodas tem a flor, né? Nos rituais funerários também tem a flor. Então ela está presente nas cerimônias, nas festas, né? Nas celebrações, nos cursos, enfim, ela está presente em tudo. E por que não tratar as emoções de uma forma elegante, né? Porque flor não dá barraco. Excelente, Marli. E como que você começou essa jornada? Olha, foi bem interessante, porque aos 18 anos eu fui para Curitiba visitar um hospital. Naquela época falava medicina complementar, hoje a gente chama de medicina integrativa. E eu fui para conhecer lá. E lá eu fiquei conhecendo os florais. Então eu já sou apaixonada pelos florais. Eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com floral, porque o que eu vi lá me encantou. Aí beleza, aí fui para a faculdade e me deparei com uma triste, assim, foi uma frustração. A psicologia não admite o floral, a terapia. Aliás, ela não admite nenhuma ferramenta que não seja psicologia pura. Eu não poderia trabalhar com floral e nem com outras ferramentas que eu já tinha me familiarizado, alguns cursos que eu tinha feito, inclusive a astrologia faz parte da minha vida desde então, e nada disso poderia ser usado. E aí foi quando eu falei assim, não, eu não quero isso para mim, não é isso que eu quero. Né? Porque eu tinha que seguir uma linha, eu não quero seguir linha, porque eu não sei quem vai aparecer diante de mim, eu não sei o que ele vai precisar. Então eu quero ter essa liberdade. E aí foi quando eu fiz a faculdade de letras, para não perder toda a preparação que eu fiz. Descartei a psicologia da minha vida, porque ela não ia corresponder aos meus objetivos. E aí eu comecei a estudar. E desde então eu nunca mais parei. Nunca mais. Eu faço pelo menos um curso por ano, sabe? Para conhecer o arquétipo humano, né? Porque o que que é a flor? A flor nada mais é, ela nada mais representa do que um arquétipo da nossa alma. Então, e aí nesse inteirinho, né, eu comecei como? Primeiro, eu fui para a medicina chinesa. Foi o primeiro contato que eu tive com a terapia. Porque eu não fiz faculdade para trabalhar com isso, tá? Eu fiz só para desencargo de consciência. Queria ensinar. O meu sonho era ensinar, ser professora. Mas não a professora de faculdade, né? E o que que eu faço no consultório hoje? Educação. Então você reeduca pessoas, reeduca os seus hábitos. E quando eu comecei com a medicina chinesa, eu trabalhei o corpo das pessoas, né? O shiatsu clássico, inclusive quem me deu aula foi uma, não me lembro o nome dela agora, tem tantas décadas já. Mas enfim, só que o brasileiro não gosta de sentir dor. E aí o que que aconteceu? Do shiatsu clássico eu passei pro zen shiatsu, que é a mesma, porque o shiatsu é a pressão dos dedos sobre os meridianos, não é? E o zen shiatsu não é a pressão, é o deslizamento sobre os meridianos. Então é uma coisa mais gostosa. E nessa época eu incorporei a acupuntura. Então me ajudou bastante também. Você faz acupuntura também? Fiz. Fez. Hoje em dia eu já parei, já tem algumas décadas, Legal. mas tem um motivo por que eu parei. Aí nessa época eu já incorporei aromaterapia também. Então eu preparava na hora, era tudo na hora. A pessoa chegava, fazia a massagem, eu usava óleo essencial com um carreador e ali eu pingava essências florais, dependendo do que eu tinha que trabalhar com aquela pessoa que estava ali. E beleza, foi um trabalho maravilhoso. Aí eu já conjugava com a acupuntura, às vezes quando precisava de um reiki, eu fazia reiki, cura prânica, enfim. E o que eu comecei a perceber? Que a pessoa saía dali equilibrada, zerada, harmonizada. Daqui a 15 dias ela voltava do mesmo jeito.
Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu tô tirando água de barco furado. Tem alguma coisa que não tá batendo. Aí o que eu descobri? Que o que debilita o nosso corpo físico são as nossas emoções, é a nossa cabeça. E aí eu comecei a observar, falei assim, bem, se ela tratar essa emoção, ela não vai ter esse sintoma no corpo. E aí eu comecei a focar mais na terapia. E foi aí que eu comecei a fazer a transição. Aí eliminei a massagem, eliminei a acupuntura, aí fiquei só com a aromaterapia. Aí com o reiki. Aí com o tempo eu fui tirando o reiki, tirei a aromaterapia e tem, eu acho que uns 20 anos que eu tô só com floral. Por quê? Porque se você trabalha a emoção, o corpo físico não adoece. Quer dizer, e se adoecer? Claro que adoece, a gente não é perfeito, óbvio. Mas você sabe como você se curar. Que eu costumo dizer assim, né? Gente, pelo amor de Deus, uma coisa que a gente tem que entender. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Terapia floral não tem nada a ver com religião. As pessoas que eu ouço lá no consultório. Ah, minha religião não permite tomar floral. Gente, isso é ciência. Inclusive, tem livros, depois, se você quiser, eu até deixo aqui o nome do livro para quem quiser se interessar, que terapia floral é ciência. Não depende de você acreditar, de rezar, de plantar bananeira, de dar 3 pulinhos. É igual um antibiótico, você tem que tomar. Se você quiser que faça efeito, você tem que tomar. Então, a terapia floral, ela vem ao encontro, né, da pessoa que realmente ela quer se descobrir. Então, não adianta a pessoa falar, ah, eu faço academia, eu como bem, né, eu durmo bem, tá, mas ela não consegue lidar com a emoção dela. Uma pessoa super irritada, ou uma pessoa agressiva, ou uma pessoa deprimida, melancólica, né, insegura. Aí, sem ela perceber, o que acontece? Ela vai somatizando aquelas emoções no corpo físico dela. Eu gosto, eu uso uma analogia lá no consultório, que eu vou até mostrar assim para você. Eu fiz assim, cada dedo desse representa um corpo. Nós não temos só esse corpo físico, você concorda comigo? Porque a pessoa, quando ela sai dessa vida e vai para outra, né? Aí cada um que conceba o que ela acredita, você concorda comigo que fica aquele corpo inerte que vai para a Terra? E uma outra estrutura vai para algum lugar que daí cada um vai conceber a sua? Então a gente vai partir desse princípio, que a gente não tem só esse corpo, tá? O que eu fiz? Esse dedinho aqui representa o corpo físico. Olha o tamaninho dele. Bem pequenininho, porque ele não apita nada. Ele só recebe as pancadas. Esse corpo é emocional. Representa o nosso corpo emocional. Esse dedo maior aqui representa o nosso corpo mental. Por quê? Porque a nossa mente, quando está organizada, quando você está com os pensamentos organizados, quando você está focado, quando você tem uma estrutura mental organizada, e você consegue gerenciar a sua vida, não é? E esse aqui é a nossa alma, é o nosso corpo espiritual. Aí você dá o nome que você quiser, alma, espírito, enfim, aí cada um que vai conceber a sua crença. Você concorda comigo, né? Eu não sou dona da verdade, tá? E se você quiser depois questionar, a gente conversa sobre isso. Mas essa estrutura espiritual, ela precisa dessas estruturas funcionando bem para ela se expressar e cumprir o propósito que ela veio fazer aqui. Porque ninguém nasceu para pagar conta, para trabalhar, né, para casar, para se relacionar. Tem um propósito maior na nossa vida. A gente nasceu para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, esse é o nosso desafio. E se você não entende isso e leva uma vida para pagar boleto, fica tudo muito sem sentido, né? Então, o que acontece? Quando esse corpo, ele perde a conexão, tá? O corpo emocional já começa a ficar atrapalhado. E aí, o que acontece? Você começa a gerar sintomas no físico. E aí é quando você vai para o médico, cheio de reclamação, cheio de sintoma, faz um monte de exame e o médico fala assim: você não tem nada. Aí manda você para casa com um ansiolítico, com um antidepressivo, qualquer coisa. Você fala assim: mas eu tô sentindo. Como é que pode? Eu sinto isso no corpo. Então, o que que é? É essa somatização que ainda não chegou no corpo físico. Por isso que tem pessoas que quando elas adoecem, principalmente o câncer, quando ela adoece, por que tem gente que cura e tem gente que não cura? É lógico, como eu falei, tem muitos fatores envolvidos, óbvio.
Mas a grosso modo, pode pegar. São pessoas que mudaram a vida. Mudou o modo operante da vida dela. Ela é outra pessoa. Então ela saiu da frequência. Por quê? Tudo não vibra, nós não somos vibração. Porque se você pegar qualquer coisa que você pegue aqui nessa mesa, é composto por átomos. E o que é átomo? São partículas. Elétron, próton, nêutron, que gira em torno do núcleo, rapidamente, condensa e vira matéria. Se um microfone, a gente pode falar, né? Que ele vibra, e a gente. Então, quando você está com raiva, você está vibrando numa frequência. Quando você está em paz, você está vibrando numa frequência. Você está com ciúmes, com medo, inseguro. Tudo isso são frequências. E aí, o que acontece? A doença, o vírus, também tem uma frequência. Então, se você está vibrando na frequência do vírus, você vai fazer um match, vai dar match com o vírus. Você vai adoecer. Então, além da medicação, gente, eu sou super a favor de tomar remédio, não sou contra, tá? O psiquiatra, vai para o psiquiatra, você está precisando. Se é uma disfunção fisiológica que você tem que equilibrar isso. Eu sou super a favor, já encaminhei muitos clientes meus para psiquiatra, para médico, enfim, por quê? Porque precisa. Mas, simultaneamente, você precisa olhar para o gatilho que levou você para aquela doença, para você mudar a frequência. E aí é que entra o floral. Por quê? Porque o floral, o sistema que eu trabalho são os florais de Minas. E lá nesse sistema são 133 essências. Então, são 133 estados comportamentais que a gente pode trabalhar. Então, se a pessoa chega com uma queixa, e normalmente a pessoa chega falando de doença, né? Por quê? Porque hoje em dia dificilmente uma pessoa consegue falar assim, eu sou, sei lá, eu sou ansioso mesmo, eu sou inseguro, olha, eu não sei lidar bem com medo, eu não sei lidar bem com... Enfim, ela não consegue falar dela, mas ela consegue falar das dores dela. Então, quando ela começa a falar das dores, e como a minha formação lá atrás é a medicina chinesa, cada órgão, cada víscera do nosso corpo, ele tem um meridiano que corresponde a uma emoção que passa por ele, que alimenta ele. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema, que tem muita dor de cabeça, tem muita dor de cabeça, dor de cabeça é ligado com o fígado. Provavelmente essa pessoa vai ser uma pessoa colérica. Então, quando ela chega e fala que ela está com dor de cabeça e eu começo a pesquisar, né, que eu começo a fazer perguntas do físico dela, mesmo que ela não saiba como ela é, mas eu já vou conduzindo essa pessoa para que ela aprenda a olhar para esse gatilho que está disparando a dor de cabeça dela. Aí ela fala assim, nossa, é verdade, eu tenho um pavio curto mesmo. Nossa, é verdade, nossa, eu tenho vontade de mandar a pessoa para aquele lugar antes de conversar. Então, você vê nesse momento que realmente o corpo fala. Então, a terapia floral e a medicina chinesa foi um casamento maravilhoso, porque eu consigo identificar a pessoa, né, o que ela tá, que emoção que ela não está conseguindo lidar, pelo fato de já conhecer que emoção que afeta determinado órgão, né? Por exemplo, gente, fugiu a mulherzinha do fígado. Mulherzinha do fígado. Porque todo órgão tem uma víscera, né? Vesícula. Vesícula, mulherzinha do fígado. Então, o fígado é a raiva que explode. Uma mulher do fígado. Eu achei que fosse alguma mulher que falasse de... É porque eu ri, o fígado e a vesícula, né? Então, o fígado é a raiva expressada, que a pessoa põe pra fora. A vesícula é a raiva que ela engole. Ela não expressa, então os dois são raiva. Então são pessoas que não sabem falar não. Um fala demais, o outro fala de menos. Então essa pessoa vai ter que tomar qual que é o tipo de conduta? Porque é um processo. Ninguém, que nem eu falo pra pessoa, se a pessoa chegar e falar assim, olha, eu tenho uma solução milagrosa pra você. Você vai sarar em uma... Corre, foge. Não existe milagre. Não existe. Existe um processo. Então a pessoa fala assim, mas ele já foi na sessão, uma sessão floral. Não vou nem enganar você, não quero nem seu dinheiro, não tô lá para ganhar dinheiro, tô para fazer o meu trabalho. Então, se você estiver disposto a fazer um processo, né?
tudo bem, a gente vai fazer um excelente trabalho. Por quê? Porque você vai ter. Porque quando a pessoa chega no consultório, qual que é a pergunta que eu falo? Brincando, depois de explicar tudo o que que é, né? Eu falo assim, bem, qual incêndio que a gente vai apagar? Porque a pessoa, todo mundo chega com incêndio. Ninguém vai procurar um terapeuta porque ela tá de bem com a vida. Ela tá com problema. E aí, o que que acontece? Ela chega com aquele problema específico. Ó, tudo bem, beleza, então tá. A gente vai apagar esse incêndio. Só que você concorda comigo que depois a gente tem que ver o que que provocou esse incêndio? Isso chama-se processo. Então, ao longo do seu processo, né, a gente vai descobrir o que que levou você a chegar nesse ponto. E isso pode levar uma semana, um mês, um ano, não sei, porque depende muito da pessoa. E o floral, que eu gosto demais e não abro mão, tem algumas essências, o jasmino, por exemplo, é uma essência que trabalha novas conjugações do eu sou. Quem que eu fui, quem que eu sou e quem eu quero me tornar, né? Tem uma outra florzinha que chama chamanes. Confessai-vos uns aos outros. Porque tem gente que chega no consultório e você fala, e aí? Muito prazer, isso aqui, né? O que que a gente vai trabalhar? Qual que é o seu incêndio? Depois que eu expliquei tudo, ela fala assim, não sei. Daí eu falei, então deixa eu te contar uma coisinha. Eu não tenho bolinha de cristal ainda. Não sei adivinhar. Então eu preciso que você seja sincero, né? E eu já fiz muitas vezes, a pessoa chega lá e fala assim, eu tô aqui por causa do meu pai, da minha mãe, do meu marido. Aí eu falo, você não tá aqui, não é sua vontade, então? Não, eu tô aqui porque tá me enchendo o saco. Então vamos fazer o seguinte: você volta pra sua casa, tá aqui o seu dinheiro. E quando você estiver disposto a olhar pra você, a gente volta a conversar. Porque depois, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai sair falando mal do meu trabalho, vai falar que floral não funciona, e a gente sabe que não é isso. Ele não tá afim. E esse tipo de situação sempre vai ter um culpado. Sempre, sempre. Ou é o terapeuta, ou é o marido, ou é a mulher, ou é, enfim, o vizinho, a vizinha. Então, é sobre isso, né? Então, eu sempre falo, se você levou 10 anos para você chegar nesse ponto que você tá, 5, teoricamente, a gente deveria levar mais 10, mas não. A terapia floral, se você fizer o processo direitinho, por que que ela é mais rápida? O pessoal pergunta, é a mesma coisa que psicologia? Não, não é. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta floral. A minha formação é dentro da terapia floral, tá? A abordagem é diferente. Por que que a abordagem é diferente? Diferentemente da psicologia, que a pessoa ela vai fazendo, ela vai conversando, ela vai colocando para fora, é importante, isso é. Mas a terapia floral, ela tem esses agentes transformadores que são as essências florais. Então, ela vai auxiliar você a despertar aquela virtude que você precisa trabalhar e você, por algum motivo, você não consegue acessar. Então, esse é o grande diferencial da terapia floral e da psicologia, enfim, da psicanálise, enfim, tá? Todos, assim, no caso, né, da terapia floral, estudos os arquétipos, a gente tem que associar o arquétipo que o paciente. Quando eu falo paciente, gente, eu normalmente você viu que eu falo cliente, né? Às vezes eu vou oscilar entre paciente e cliente, mas não é o paciente do médico, é o paciente de ter paciência, né? Então, quando eu falo paciente, não associo o doente, né? A pessoa que vai lá como paciente, tá lá. Porque o paciente, você concorda comigo que ele fica lá esperando alguma coisa que o médico faça para ele sarar? Não é esse o paciente. É de ter a paciência de passar pelo processo, né? Então, quando a pessoa chega lá e ela entende isso, que ela tem que ter a paciência, a coisa flui de outra forma. Excelente, Madi. Você falou um negócio, eu fiquei pensando, até anotei aqui para não esquecer. Você falou arquétipos da alma. O que significa isso? Porque, assim, é uma maneira de me direcionar aos arquétipos que você concorda comigo? Porque, para responder a sua pergunta, eu vou falar de uma outra questão, tá? Todo mundo conhece floral como floral de Bach, não conhece? Então, por quê? Porque quem descobriu essa medicina foi um médico inglês que chama Edward Bach, por volta de 1930. Ele era um médico
muito conceituado na Inglaterra, e ele participou como voluntário na Segunda Guerra Mundial. E ele cuidou de muitos soldados feridos, doentes, e ele começou a perceber o quê? Que aqueles soldados, né, aqueles homens com a mesma doença, alguns reagiam de forma positiva e outros não, né? Alguns saravam e outros não. E o que ele descobriu? O que ele observou? Que cada pessoa tinha um comportamento diferente, um arquétipo diferente, né? E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a separar as pessoas por grupo. Então, tem o grupo do medo, tem o grupo da preocupação excessiva, tem o grupo do... Enfim, vários grupos. Isso é o fator chave da terapia floral. Então, são várias essências que correspondem a um grupo. Então, uma pessoa que chega lá do medo, por exemplo, é um arquétipo. Mas ela tem medo do quê? Porque você concorda comigo que medo é uma coisa assim, é uma coisa que todo mundo tem? Sim. Medo de alguma coisa? Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de viver, tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro, tem gente que tem medo de levar chifre, tem gente... É um arquétipo, é um medo. Só que esse medo, ele pode ser... Por exemplo, olha pra você ver como é que o negócio vai longe. A ansiedade. Tem gente que o gatilho da ansiedade é o medo. Mas é medo do quê? É medo de ficar sem dinheiro? É medo de sair na rua? É medo do marido ou a mulher separar? É medo do quê? É na entrevista que o terapeuta vai descobrir que medo que é esse, que no caso seria o gatilho, que dispara a ansiedade. Por isso que as pessoas falam, ah, mas se eu for na farmácia e comprar um floral para ansiedade, ajuda? Eu falei, ajuda, mas não é o certo. Por quê? Porque lá vai ter um floralzinho para ansiedade. Mas porque você fica ansioso por um motivo, eu fico por outro motivo. Então, o nosso floral vai ser diferente. Entendeu? Esse arquétipo, o que que é? Você tem que descobrir, por exemplo, controle excessivo. Controle excessivo, tá? Você controla por quê? Porque você tem medo que alguma coisa aconteça com aquela pessoa? Porque você é uma pessoa que tem que ser do seu jeito? Porque você é mão de ferro? Porque você é muito ciumento, muito controlador? Então, isso tudo são arquétipos que dentro da terapia você vai associar com alguma essência. Certo. Entendeu? Respondeu? Por exemplo, a pessoa pode... Deixa eu ver se eu entendi. Duas pessoas têm medo. Só que eu tenho um arquétipo, você tem outro arquétipo. E aí, por isso, a gente vai ter tratamentos diferentes para tratar Florais o medo. diferentes. É. Entendeu? Por exemplo, se você tiver medo de barata, por exemplo, tá? O seu floral é a mimosa. Mas, e eu tenho medo de faltar recurso financeiro. Então, o meu floral vai ser a ambrósia. Mas os dois têm medo, Perfeito. entendeu? Então, é uma linha Então, tênue. é diferente um pouco do que eu tinha pensado. Eu pensei que, assim, eu tenho medo de barato, você também tem medo de barato. Mas eu tenho um arquétipo X, você tem um Não, arquétipo Y. não, o arquétipo é arquétipo o medo, é o medo, Ah, tá, perfeito. entendeu? Agora É o entendi. medo, Excelente. tá? Eu tenho, o terapeuta, ele tem que identificar qual o arquétipo que você está vibrando, problema, que você tá vibrando naquele momento. Vamos chamar de sintoma, né? Porque o que é o sintoma? Né? Ou melhor, o que é o floral? O floral é o sintoma ao avesso. Então, se o sintoma é medo, qual que é o avesso do medo? É a coragem. Então, o seu floral vai ser uma essência que vai despertar a virtude da coragem que ela tá aí. O floral, ele não muda ninguém. Ele desperta o que você já tem. Todo mundo tem todas as virtudes. Só que por algum motivo, uns acessam e outros não. Entendeu? Uns conseguem. Tem, eu consigo, quando eu tô com raiva, eu consigo respirar. Tem gente que nem lembra que precisa respirar, nem lembra que respira. Não tem pavio, né? Aquela pessoa não tem pavio curto, né? Xinga, né? É 880, na mesma hora que ela tá bem, daqui a pouco já tá pegando fogo, botando incêndio, incendiando onde ela tá. Tudo isso são arquétipos. Eu vou mudar o nome arquétipo para ficar mais fácil. São perfis
tá? Que a gente identifica e aí você trabalha aquele aí que eu chamo de gatilho, que vai fazer com que a gente chegue na origem. Muitas vezes isso leva tempo. Por quê? A pessoa começa a falar, enfim, ela tem um trauma. Ah, e eu tenho outra coisa, antes que eu me esqueça. Uma coisa bacana do floral que eu gosto, eu ouço muito isso no consultório. Só, olha, faz X meses, anos que eu tô fazendo terapia e eu não aguento mais falar dos meus traumas e eu não tô vendo resultado. Eu não tô falando mal, gente, pelo amor de Deus. Tô falando o que eu ouço no consultório, tá? Respeito todas as profissões, todas são válidas, cada um se identifica com um tipo e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tem gente que não quer falar muito. Aí ela chega lá com um trauma. Olha, eu passei por um trauma muito forte quando eu tinha, sei lá, enfim, aí qualquer 5, 7, 10 anos, 5 não é muito novinha, né? Mas eu não quero falar disso. Tem uma essência que ela chama Tagetes. E a gente chama essa essência de borracha quântica. Dentro da mecânica, dentro da física quântica, da teoria de campos mais especificamente, procura lá, borracha quântica. Então hoje, Por que borracha quântica? porque eles estão descobrindo que você, né, nas pesquisas, a gente consegue, a gente não, os cientistas estão descobrindo que você pode voltar no tempo e apagar aquele evento. É lógico que hoje é tudo no mundo da física quântica. Então, é aquele quadrante, né? Esse quadrante positivo é da física clássica. E o quadrante negativo é da física quântica. Então, aqui é um universo de potencialidades de vir a ser. Né? Então, tem muita coisa que eles estão estudando, mas isso é algo que já foi comprovado na ciência, no laboratório. Mas o Tagetes é uma essência floral que tem essa propriedade. Então, quando você tem um trauma pontuado, ó, em tal época, com tal ano, eu sofri isso. O Tagetes, quando você toma essa essência, ela vai lá atrás e apaga esse evento. Então, o trauma deixa de existir, vamos dizer assim. Por isso que eu anoto tudo. Quando a pessoa está falando, tem até uma cliente minha que falou assim, nossa, mas ele parece que ela baixa lá e baixa o espírito, que ela só vai escrevendo. Por quê? Porque o efeito, a potencialidade da terapia floral é tão gigantesca que muitas vezes a pessoa não lembra por que ela chegou lá. E aí eu falo para ela assim, porque às vezes acontece isso também. A pessoa chega e fala, e aí, como é que tá? Como é que foi, né? Você tá reparando? Você observou alguma mudança? Ela fala, não vi nada. Falei, então tá bom. Aí eu pego a fichinha dela. Falei, e isso aqui, como é que tá? E começo a ler o que ela falou. Ela falou, nossa, eu falei isso? Falei, tá aqui, dia tal, não sei o que, não sei o que. Nossa, eu melhorei. Eu falei, tá, e isso aqui? Meu Deus, é verdade, eu melhorei. Então a pessoa não lembra, por quê? Primeiro, porque ela não tá se vigiando. Ela não é vigiar, é você estar presente. Porque isso a pessoa fala de meditar, né? Ah, vou lá meditar, fica lá, não sei o que. Não, meditar é você estar presente em você. Agora a gente tá aqui conversando sobre um assunto. E se eu tô inteira aqui, eu tô presente aqui, eu tô meditando. Eu não tô pensando em outra coisa que eu vou fazer amanhã, entendeu? Olha, eu amo a terapia floral. Mas respondi a sua pergunta? Total. Aí outra dúvida que eu fiquei. Você falou que são 4 corpos, né? Corpo físico, aí você falou corpo emocional, Corpo mental e corpo espiritual. mental, Não são só espiritual. esses, tá? Mais. Tem muito Perfeito. mais, só que a gente nem vai Mas eu falar fiquei, disso. qual a diferença entre corpo mental e emocional para você? Ok. Olha, Porque dentro do que eu conheço, assim, eu já tinha ouvido falar de 3 corpos. quais? Físico, mental e o espiritual. Tá. Aí o mental eu sempre vi já incluindo o emocional. Mas você Não, tirou, a você separou gente, porque se você Legal. pensar bem, a gente vai, é difícil falar certos conceitos, porque a gente entra numa seara muito delicada que é a religião. E eu tenho cuidado com isso.
Então, sempre falo, né? Quando os clientes ou o paciente chegam no consultório e falam assim, pelo amor de Deus, aqui a gente não fala de religião, aqui a gente não coloca rótulo. Então, quando eu usar a palavra espiritualidade, eu estou me referindo a algo que não é físico, que não é matéria. Eu estou me referindo a algo que é energia, você não palpa, que você... Eletricidade. A gente podia chamar a eletricidade de espiritual. Você pega a eletricidade, você tá vendo a tomada ali, você não vai ser doido de enfiar o dedo ali, que você sabe que dá choque. É isso, é nesse sentido que eu falo, que eu me refiro, tá? Quando eu falo espiritualidade. É algo que você sabe que existe, que você concebe a ideia, mas você tenta encaixar em alguma religião, alguma caixinha. Eu não coloco caixa, eu não coloco rótulo, entendeu? Então é assim. Quando a pessoa fala, eu não posso falar encarnado, né? Isso aí é termo espírita. Isso aqui é o quê? Mas Jesus era o verbo encarnado. Exato, mas tem gente que não gosta de falar É a encarnado. religiosidade, o grande problema é a religiosidade, né? Exatamente. Então, quando eu falo assim, agora eu tô falando tudo isso para responder a sua pergunta, tá? Não. Porque quando você encarna, quando você entra na carne, você concorda comigo que tem um mundo de, de variantes ou de variáveis que pode influenciar na sua vida? Isso aí depois eu até falo no curso que eu tenho dos chakras, que eu me aprofundo melhor, e qualquer dia a gente fala sobre isso, porque também é um assunto muito extenso. Mas, você perguntou a diferença de corpo emocional e corpo mental, né? A gente veio de algum lugar, você concorda comigo? Cada um, e vai cada um com a sua crença. Eu já vivi outras vidas. Não, eu vim de não sei o quê, com meu pai, com do céu, que não interessa, mas você veio de uma experiência já. Você trouxe alguma coisa. Quem traz essa experiência é o corpo mental. E tudo que você acumula nessa vida, quem registra é o corpo mental. Então, quando você morre, por exemplo, você pega um livro para ler. Eu já li, sei lá, 1000 livros. Quantos parágrafos desses 1000 livros você coloca em prática na sua vida? Então, são aquelas pessoas assim, eruditas, que sabem, têm muito conhecimento, mas você pega a vida dela, o emocional dela é zero. Não tem QE, não tem coeficiente emocional, não sabe viver em grupo, não tem humildade, não consegue sentir a dor do outro, não tem empatia. Então, ela só tem conhecimento, que é o corpo mental. Então, o corpo mental é tudo que você aprende, é a enciclopédia da alma, vamos dizer assim. É lógico que é um termo figurativo para entender, né? Uma metáfora. Então, quando você está nessa vida, você precisa vivenciar tudo que você faz. Seja um curso, seja um livro, seja um aprendizado no templo, na sua religião, sei lá onde você vai. Você tem que colocar em prática. E o que você coloca em prática, o corpo mental registra isso. Então vamos supor que a gente acredite em reencarnação. Vamos supor, tá? Quando você morre, quem que vai levar toda a experiência dessa vida para a próxima? É o corpo mental. Mas e a alma? Beleza. Lógico que a alma é como se o corpo mental fosse é, um braço da alma. É difícil de explicar, assim, num conceito que não envolva nenhuma questão espiritual. Então, assim, o corpo mental é algo mais racional mesmo. É tudo que você aprende a fazer. O corpo mental são as nossas emoções. Você concorda? Você consegue conceber a ideia de que razão é diferente de emoção? Muitas vezes você está cheio de razão, mas você está tão irado que você perde a razão. Entendeu a diferença de um e outro? A alma, ela sabe que ela é eterna. Ela fica só assistindo o conflito ali. A hora que chegar a vez dela, ela atua. Mas se isso aqui não estiver em harmonia, como que ela vai exercer o propósito dela? Então, mental e emocional seria como a razão e a emoção. Total.
A parte razão. lógica e a parte Emocional. sensível, emocional. Melhor ainda, não tem QI, coeficiente de inteligência, é o corpo mental. QE, coeficiente emocional, são as nossas emoções. Tanto é que hoje em dia, quando você entra num processo seletivo, tem muitas empresas que ela não analisa mais o QI, mas sim o QE, que é a capacidade que a pessoa tem de conviver em grupo, de cooperar, de agir em equipe. Porque tem gente, por exemplo, aquela pessoa que quer se destacar, ela vai puxar o tapete do outro. Altamente inteligente, mas não sabe trabalhar em equipe, não tem coeficiente emocional. Entendeu? Sei. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu gosto muito de ficção, né? Então eu já li mais no campo ficcional, mas eu tenho curiosidade para me aprofundar mais na parte científica da memória ancestral, né? É algo fantástico. Porque, nossa, às vezes eu paro para pensar, às vezes reclamando da vida, né? Das dificuldades, eu falo, caramba, meu ancestral deve estar se remoendo ali, né? O cara tendo que matar mamute na unha. E você reclamando que tá frio. Meu É, Deus do que não céu, eu fico tem. pensando, né, nos indígenas, o É, que que os caras, o que que passaram, por isso que a gente tem que reverenciar, né, os né? antepassados. Atravessaram ali o oceano para chegar no Brasil. Eu tenho descendência europeia também, sabia? É, o Imagina. meu tataravô era holandês, Ó, de Manaus, lá em Manaus, filho com uma indígena. Daí teve o meu avô, e não é um ancestral antigo, não, tô falando de bisavô. nós é perto. Ah, holandês, ah, que loucura. Muito doido, Brasilzão, né, né? gente? Ah, a gente é E vira-lata, né, aí, cara? Tem tudo quanto é raça aqui. e aí a minha avó cabocla, então assim, eu Legal. reclamando, provavelmente eu Muitíssimo. tive descendente que era torturado por ser escravo, o outro que desertou o exército, acho que o holandês tem uma história assim também, veio como militar, e aí largou tudo para ficar com uma indígena, foi morar no meio de uma... Olha Pensou que doido, né? as Que loucuras. E riqueza, tudo né? isso tá no meu DNA, Tá, essas memórias, com né? certeza, com E certeza. acessar isso é interessante, né? Interessante. E aí você traz esse tipo de conhecimento também dentro dos florais? Não. Assim, porque, como eu disse para você, é um assunto muito sensível. Não é qualquer pessoa que gosta de falar sobre isso. Aí já tem aquela mistura, né? Aí já, não, aí já tá falando de religião. Aí já, É dois temas que eu não falo no consultório: política e religião. E futebol também, né? Cada um tem o seu e, né? mas Tem você aqui. trata, se o time perder e a pessoa estiver muito triste, você canta Cara, eu vou coralzinho falar uma melhor. coisa para você que eu trabalhei pra caramba, mas eu trabalhei muito. Na nossa última eleição, o que eu atendi gente depressiva. Nossa, mas foi assim uma enxurrada. Não vou nem entrar na questão aqui, porque a gente vai entrar num campo minado, né? Não é De nem delicado. políticos, De assessores, pessoas, não, trabalham nesse meio, pessoas, eleitores, eleitor. eleitores. Por causa das eleições estavam... Porque a gente é um assunto que a gente não fala, né? Que a gente não comenta. Uhum. É assustador mesmo, né? Traz uma ansiedade Traz, enorme, né? gigantesca. Aí a pessoa come desesperadamente, sabe? É, é, é triste, sabia? É triste, porque isso aí não é só na política, não. Isso aí no relacionamento, por exemplo. Vamos trazer o assunto para mais perto da gente, né? Onde a gente pode atuar. Mas em relacionamento, sabe? Muitas pessoas, elas se acham, elas se encontram num relacionamento tóxico e acham que não tem solução, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Só que, como eu disse, é um processo. Uma pessoa que não consegue falar não, ela vai falar sim para qualquer coisa. Então a gente tem que o quê? A gente tem que primeiro fazer ela olhar para ela. Novas conjugações do eu sou, que é o jasmino. Orégano é outra essência maravilhosa, o faro da alma. O que você veio fazer nessa vida? Qual o seu propósito? E quando eu falo de propósito, não é algo grandioso, não, que você, eu vou salvar a humanidade. Não. É o propósito da sua vida. E a gente tem vários propósitos ao longo da vida, não é um. E o propósito, ele sempre vai envolver outra pessoa. Quero comprar um carro. Tá. Por quê? Ah, porque eu sempre quis ter um carro bacanão para desfilar aí. Isso é um desejo, não é um propósito.
E o que seria um carro com propósito? Não quero um carro porque eu posso levar minha mãe para o hospital quando ela precisar. Eu vou dar conforto para minha filha, para minha família, quer dizer, eu vou sair do serviço, vou chegar mais cedo em casa. Isso é um propósito. Então, isso é só um exemplo, né? Então, o orégano é uma essência floral que ajuda a pessoa a se conectar com o propósito da vida dela naquele momento, que daqui a um ano pode ser outro. Então, o basílico, outra flor maravilhosa, que diz respeito, né? Vem da palavra basílico, que quer dizer basilicus, que é o monstro, né? E o basílico é uma essência floral que ela trabalha os nossos monstros. Que monstro que são esses? Na nossa mente. A gente cria monstros. Você concorda comigo que, por exemplo, você está com um problema? Ah, eu tô com. Normalmente, hoje em dia, o que eu mais escuto lá é dinheiro, problema financeiro, né? A pessoa tem uma conta para pagar. Beleza, ela tem uma conta para pagar, vamos trabalhar. Só que ela começa a pensar, puxa vida, mas se eu não pagar essa conta, ai meu Deus do céu, vão cortar a luz da minha casa, ou eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco tem uma galera de monstrinho povoando a cabeça dele, que dele não come, ele não dorme, ele briga com a mulher, ele piora a situação dele. O basílico, ele vem como se você... Imagina um céu todo nublado, cheio de nuvem carregada. O basílico chega e faz assim, ó, e tira aquelas nuvens e o céu fica azul. Então a sua mente fica sem ruído. Você Nossa, consegue ter um pensamento claro. Mas é quase todo, eu diria que, sei lá, acho que uns 70% dos buquês que eu faço, e eu falo buquê porque é mais de uma flor, né? Tem o basílico. E o basílico também é uma essência floral muito utilizada quando você está naquela fase da sua vida que fala assim, meu, só por Deus. Só por Deus. Eu tomei muito basílico já. Muito basílico, muita ruta. Ruta é uma essência que devolve a interface pra gente, a autonomia. Sabe aquela coisa que você fala assim, você pode vir até aqui, daqui pra cá você não entra? Tem gente que não tem. Tem gente que não tem portão na casa dela, não tem muro. Qualquer um entra. Invade a privacidade, invade a vida, dá palpite, ela fica à mercê das influências de fora. Então precisa tomar ruta. Eu fui muito ruta e eu já fui muito capacho O que demais. significa ruta? Hã? Ruta significa o quê? Ruta é o nome da essência, Mas desculpa. vem de algum... Arruda. 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 É da flor arruda. Você já viu um pé de arruda? Eu acho que já é verdinho, assim, Com né? uma florzinha amarelinha? Acho que Um cheiro não, forte. eu acho que eu vi O cheiro. a arruda é feito para limpeza espiritual. É isso, dar banho, essas coisas, fazer benzimento, É. né? Então, olha a força dela. Se você passa perto de uma moita de arruda, se você não faz nada, ela não faz nada, ela tá lá. Você nem sabe que ela tem cheiro, mas esbarra nela pra você ver. Chega o cheiro. Ela solta, ela exala aquele cheiro forte que fica impregnado na gente. Uma pessoa que precisa dessa essência é aquela pessoa que não sabe falar não, Entendi. que aceita qualquer desaforo, sabe? Que tá num relacionamento tóxico e não consegue sair porque ela não tem presença. Ela não tem nada, ela não tem a página 2. Você pode vir até aqui, daqui pra cá você não pode não. Eu aceito isso até aqui. Pessoas que se envolvem com droga precisa muito de ruta. Não sabe falar não pros amiguinhos, né, a pessoa que vai lá e oferece, só um pouquinho, experimenta aí, não sei o quê. Não quero. Os adolescentes que tem que ter tribo. Não, se você não fizer isso, você não vai entrar no nosso grupo. A ruta, se é um adolescente que toma ruta, não vou entrar, não quero. Eu vou procurar outro grupo. Esse grupo aqui não serve pra mim. Entendeu? E isso que você está me falando, cada florzinha dessa, são os 133 estados mentais 133 para trabalhar? emocionais. Emocionais. 133 estados emocionais que você pode trabalhar. Aí cada flor representa um desses estados mentais. Exatamente. Estados emocionais. Então, o floral, ele trabalha emoção e mente e emoção. Então, trabalha, organiza o pensamento, você está com o pensamento organizado, você consegue administrar melhor as suas emoções. Se você adoece, você sabe por quê? Porque dentro da consulta lá, quando a pessoa chega com um problema de saúde, eu até mostro o livro, eu gosto, tem um livro, inclusive, um livro de cabeceira da Cristina Cairo, O Corpo Fala.
E aí a pessoa fala onde ela está com a doença, eu falo, olha aqui, ó, isso aqui dentro dessa autora aqui, isso que você está sentindo é tal coisa, é tal comportamento. Ela fala assim, nossa, eu sou assim mesmo. Nunca reparei nisso. Falei, tá vendo? É por isso que você está adoecendo. Então, se ela entende que aquele comportamento que ela tem está levando essa pessoa a adoecer, então ela sabe que para ela sarar, além do medicamento que ela está tomando, além do tratamento que ela está fazendo, ela precisa trabalhar essa emoção para sair da frequência daquela doença. Então, se ela adoece, ela sabe sarar. Dor de garganta, por exemplo. Eu, quando eu era criança, eu tinha muita infecção de garganta, direto. Por quê? Porque eu já fui muito ruta. Eu era uma criança que eu não sabia falar não. Então, a minha garganta vivia inflamada, porque não era aquilo, eu queria outra coisa, mas não tinha condição de falar. Por isso que eu nunca trato a criança, eu não trato criança, eu trato os pais, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho essa região mais sensível, eu tenho. Então, hoje já consigo me expressar, né? E eu faço terapia toda semana, tá? Não é porque eu sou doida, não. É porque eu não quero ficar. Então, aí o que acontece? Quando acontece alguma coisa no meu dia a dia, que eu falo, putz, mas meu, eu tinha que ter falado, eu tinha que ter dado uma resposta. Então eu vou para casa com aquilo. Meu querido, no outro dia, às vezes é a mesma hora, eu já sinto a minha garganta pegar. Mas assim, é instantâneo. O corpo, ele já sacou que você está conversando, que você entende a linguagem dele. Então, às vezes, as pessoas falam, mas eu tô adoecendo muito mais. Não, você não está adoecendo muito mais. Você está tendo consciência daquilo que você não tinha. O seu corpo está se expressando. Então, se você eu, por exemplo, se eu tenho a consciência que garganta é expressão, é o quinto chakra, por exemplo, opa, então, fulano, vem cá. Olha, aconteceu isso, ontem. Meu, eu não fiquei satisfeita com o que você falou. Eu acho que a gente podia olhar de uma outra forma para isso, você não concorda? Falar, você não precisa brigar, mas você tem que falar, você tem que se expressar de alguma forma, né? Então, assim, isso é com todas as essências, todas, cada uma é uma história. Ai, eu sou apaixonada, eu sou assim. E, Marli, me fala, há quanto tempo que você trabalha com a terapia floral? Olha, só com floral, tem uns 25 anos já. Só com floral. Você começou com 15. Eu comecei a tomar floral com 17 Com anos. 17 anos? Eu tô com 62 anos. Que isso, Marli. Eu tomo Mas floral. tem floral para rejuvenescimento também? Olha, não sei, capaz de ter, viu? Porque Caramba. o meu filho, ele vai fazer 40, ó, tô entregando sua idade. Meu filho, não vou nem falar quem que é pra não pegar mal. Mas ele começou a tomar floral com 5 anos. Ai, meu Deus. E outra, na minha vida, assim, teve um divisor de águas na minha vida, né? Eu não vem ao caso, mas houve uma época, porque eu já tomava floral desde os 17 anos, mas quando eu tinha 20, sei lá, não me lembro direito, mas eu passei por uma situação muito desafiadora, muito, mas muito, 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 e eu desisti de viver. Eu atentei contra a minha vida. Eu acelerei meu carro na traseira de um caminhão e foi o meu anjo da guarda que parou aquele carro, não fui eu. E naquele momento da minha vida, eu parei o carro. Olha pra você ver, eu parei o carro na Dutra, tinha um rastro de frenagem, assim, de uns 50 metros, mais ou menos, de pneu no asfalto. Ali eu parei o carro e tive uma síncope ali. Eu vomitei, eu chorei, enfim. E naquele momento eu falei, eu preciso de ajuda. Fiz o retorno, primeiro retorno da Dutra e voltei e fui para minha terapeuta floral. Eu nem sabia. Eu sabia que ela era. Eu cheguei lá nesse estado e ali eu comecei meu processo com os florais que não eram de Minas, eram de Bar. Foi quando eu comecei a tomar floral. E quando eu passei por esse processo de cura, aí só reforçou o que eu já queria, que era trabalhar com floral. Porque o floral operou um milagre na minha vida. Ele me devolveu. Claro, tem Deus, tem não sei o quê. Tem um monte de coisa, tem. Mas eu não fui para outra
Eu podia ter escolhido outro caminho, eu podia ter entrado, pelo amor de Deus, eu sempre gosto de frisar isso. Eu não tenho nada contra medicamento, pelo amor de Deus, tá? Só que eu não queria tomar medicamento. E o floral ele foi um anjo da guarda na minha vida. E a partir dali, aí que eu intensifiquei meu estudo, que eu mergulhei de cabeça, e aí comecei. Era um curso atrás do outro, eu fiz todos os cursos com a Carmen Monari. Eu só não fiz o último porque era uma prova que eu tinha que fazer lá na Inglaterra e eu não tinha grana para fazer. Aí eu tinha licença para trabalhar aqui no Brasil só. E depois, acho que se não me engano, eu não sou boa de data não, mas se não me engano, acho que em 2005 eu fiz o meu primeiro curso. Foi quando eu conheci os florais de Minas, que foi com a Azuma, que foi minha orientadora de curso. E aí nunca mais. Aí eu larguei o bar, tinha outros sistemas que eu trabalhava, o Angels, qual é o outro nome lá, gente? Não lembro, enfim. E aí foi quando eu abracei os florais de Minas. O Dr. Breno, que é um pesquisador, ele é vivo até hoje. Inclusive, o laboratório de pesquisa dele, dos florais de Minas, é um dos laboratórios... não, eu acho que é o laboratório mais avançado da América Latina em termos de pesquisa. E qual é a diferença entre os florais de Bach e os florais de Minas? É a mesma coisa, tudo vem de flor. Só que o Bach são flores da Inglaterra. O Minas é flor que medra a nossa América aqui, tá? E outra, o que eu senti, quer dizer, nessa transição, é que nós, brasileiros, a gente tem mais afinidade com as flores da nossa terra, é óbvio, tá no mesmo hemisfério, né? Então, eu senti, né, nessa transição, que o floral de Minas, ele atua de uma forma muito mais eficaz do que o Bach. Não estou falando que o Bach, trabalhei com o Bach há muito tempo, tá? Mas isso não sou nem eu que falei, não. São as pessoas que tomaram o floral, que estavam comigo nessa transição, que falaram, nossa, Marli, eu tô percebendo esse efeito mais, que eles falavam assim, mais forte, que era a maneira de dizer, né? Só isso. Mas é a mesma coisa, não tem diferença. A gente, né, já falou aqui sobre que a terapia floral é uma ciência, Sim, né? Tem anos aí de pesquisa, tem. né? Inclusive, o Dr. Séculos. Breno, Primeiro, Bach é o quê? 1930, 1930? 1930, que ele começou, que Sei. quando ele O descobriu, que né? você acha que seria importante a gente aproveitar essa oportunidade para desmistificar? Quais são os principais equívocos que existem? Associar floral à religião. Que tem que ter fé, tem que acreditar para fazer efeito. Não tem. Você tem que ir lá e tomar. E fazer o processo. Só isso, mais nada. É igual antibiótico. Tomou, faz efeito, não tomou, não faz efeito. Ah, não acredito. Se der o direito de experimentar, de fazer, de passar pela experiência, mas não associe isso à crença. Nada, não tem nada a ver com crença. O efeito. Ah, outra coisa. Se a pessoa, você concorda que se ela não for sincera na consulta, não tem como eu pontuar o floral dela? Ela tem que ser sincera, ela tem que falar, ela chegar lá e falar, eu tô sentindo isso, 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 eu tenho esse problema, eu tenho esse bloqueio, eu preciso de ajuda. Aí, beleza, é onde a gente tem mais sucesso, é aí. Demora para fazer efeito? Não, tem gente que o efeito é imediato. Sai do consultório, porque eu veiculo o floral, por quê? A gente tá falando de medicina vibracional, não tá? A pessoa que faz o floral é fundamental para fechar a triangulação. Flor, paciente e terapeuta. É uma triangulação. A pessoa que vai fazer o floral, se ela não estiver bem, se ela brigou com o chefe, se ela está de mal com a colega, ela vai ocasionar um ruído na hora que ela está preparando o floral. Não é que vai tirar o efeito, mas vai ocasionar um ruído ali naquele floral. Então, o meu cliente, ele sai com o floral dele do consultório, tá? Para não ter nenhum ruído nessa triangulação. Excelente. E explica pra gente, assim, que quem nunca foi numa terapia floral, nunca foi numa... É uma sessão que fala, uma consulta? É uma consulta, uma sessão, enfim. Como que funciona? A pessoa chega lá, normalmente a sessão dura 1 hora, dura mais um pouquinho porque eu veiculo floral, né? Então, a pessoa chega, é um bate-papo. A pessoa fala, mas o que eu vou falar quando eu chegar lá? É um bate-papo, é uma conversa gostosa, que nem a gente tá aqui agora, Uhum. entendeu? Não tem um script.
Ela vai chegar, vai falar o nome dela, eu vou explicar a terapia, o que que é. E aí ela vai me falando. Se aí, como é que é? O que tá te perturbando? Né? Quais são as suas queixas? Que incêndio que a gente vai apagar? Então, e a conversa começa a desenrolar, entendeu? Então, não é uma coisa engessada. E ao final da conversa, aí tem o floralzinho, que ela já vai sair daí tomando. Perfeito. Você quer mais água? Tá aqui. Tem um bichinho do... aqui. Tira aí o cigarrinho. É. E uma pergunta, uma dúvida que daí é uma dúvida minha. Qual foi o floral que você trouxe aqui pra mim? Eu vou até pegar lá. É uma sinergia. Então, é. Esse aí foi um produto que eu desenvolvi quando eu trabalhava com aromaterapia. Tá? Esse aí é uma sinergia. O que que é uma sinergia? Um casamento, vamos dizer assim, de óleo essencial e essências florais. Tá? Então, eu combino os óleos essenciais, né, que tem alguns óleos aí, com a essência floral. E essa sinergia eu uso lá no consultório. Então, toda pessoa que chega lá, é esse cheirinho que vai ter lá. E que cheirinho, qual que é a finalidade? Tranquilizar a pessoa. Porque normalmente ela chega lá preocupada, com medo, né? Não sabendo o que que vai acontecer, o que que ela vai falar. Posso espirrar aqui? Claro, é para isso mesmo que eu trouxe, quer dizer, né? Que gostoso. Tranquilos. Eu uso em casa para dormir, sabia? Eu chego em casa do trabalho, aí Olha, eu vou. Você sentir aí também. Nem deu pra chegar, não sei. É Coisa muito bom. recente aqui, bem gostoso. É gostoso. Eu chego em casa, né? Daí eu coloco no travesseiro, no quarto, assim, e vou tomar banho. Não. A hora que eu vou Panela, dormir. bom, né? Ah, já chegou aqui, já. Pode passar assim. Desodorante? Não, porque tem álcool, perdeu um pouquinho. Falou que é calma. Não, mas é muito... Eu, assim, as pessoas falam que quando elas usam em casa, na família, o pessoal fica mais calminho, né? É interessante porque realmente, né? O foco dessa sinergia é exatamente gerar uma harmonia, né? Uma tranquilidade. Não é tratamento, nada disso, mas sabe aquele chazinho que a avó dá? Aquele chazinho de erva cidreira? É a sinergia. Que, inclusive, uma das essências dos óleos essenciais que tem aí é o capim-limão. Uma das essências, eu não lembro todas. Mas uma delas eu tenho certeza que é. Tem de capim-limão, tem o eucalipto também, acho que tem breu branco, enfim, eu não lembro, mas tem uma. Eu amo chá, eu amo essas coisas. Então, tem cheirinho de chá, né? Você tava precisando da Então, aí, ó. Chega aqui que eu gosto bastante, né? De usar, fazer uma atmosfera, né? Sim, inclusive quem vem gravar, você já prepara o ambiente, a pessoa chega e ela já, aí já atua, né? Para deixar mais tranquilinha, mais centrada. Excelente. E me diz uma coisa, o tratamento com a terapia floral, ele pode ser combinado com medicamentos? Pode. A Organização Mundial de Saúde classifica o floral como uma bebida saudável, tá? E a Anvisa também, ela, inclusive, tem até um posicionamento da Anvisa que fala que não é medicamento, não é fitoterápico, não é medicamento, fitoterápico e mais alguma coisa. É uma bebida de flor, de energia, de flores. Até tem, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Até é um. Ah, e uma outra coisa importante que eu quero falar. Olha aqui, ó. O que é isso aí que você trouxe? Se quiser, Isso aqui, ó. mostrar pra cá, Ó, aqui. Isso aqui é. Como é que a gente chama? Lei? Legislação. Legislação, exato. Então, a terapia floral, ela é reconhecida, tem a legislação que reconhece, né? Aqui, ó, atividade é reconhecida como atividade prática integrativa e complementar em saúde humana. Aqui tem várias, né, as subclasses, terapia floral, serviço de terapia floral, atividade de terapia alternativa, serviço de terapia floral. Então, assim, ela é reconhecida, tá? A pessoa fala, mas não é reconhecida. Não, é.
Tem legislação que reconhece. E a Anvisa, ela fala aqui que a essência floral que se origina da planta, cadê? Se origina da planta, em floração, atua nos arquétipos da alma humana, estimulando transformação positiva na forma de pensamento e propiciando o desenvolvimento interior, o equilíbrio emocional, que conduz a novos comportamentos. Isso é a Anvisa falando, não sou eu. Não é fitoterápico, não é fragrância, não é homeopatia, não é droga. Pode ser adotado em qualquer idade. A minha netinha, quando nasceu, tomou. Tá? Não interferindo com outros métodos terapêuticos e ou medicamentos potencializados. Os efeitos podem ser observados de imediato em indivíduos de maior sensibilidade. Tá? Isso aqui, quem está falando é o Ministério da Saúde, não avisa. Isso é uma regulamentação ou é só a legislação para classificar, digamos assim, a terapia floral? É uma classificação da terapia e o reconhecimento como... Não sei se eu estou respondendo. Eu digo essa regulamentação no sentido assim, como que deve funcionar a terapia floral, sabe? Existe alguma coisa assim? Olha, existe em alguns estados, tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, São José do Sul. Uma vigilância Isso, floral. Isso. E aí a pessoa pergunta, mas tem estudo que comprova? Tem. A Unesp, aqui em São José, ela fez um estudo. Ela pegou um grupo de 80 ratas, dividiu em grupo de 20, 4 grupos de 20, tá? Aí vai falar que eles fizeram, o teste que apresentou, enfim, vou resumir só para ficar, se alguém se interessar, depois pode pesquisar. Por favor, compartilha com a gente, se deve se aprofundar. Então, tá aqui. A gente quer história. Aqui, ó. Você falar, então tá aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu não sei se dá para ver. Osteoporose? Estudo com essências florais na recuperação óssea. Que isso? Aqui, ó. Universidade Estadual Paulista de São José dos Campos. Tá aqui, tá? E aí, várias substâncias apresentam melhora na recuperação óssea. No entanto, com efeitos colaterais sérios. O objetivo desse trabalho foi comparar o efeito do medicamento alopático, o risedronato, com o medicamento... Aí eles usam, né, a calcária fluórica e o floral sustentável, que é um fifloral. Ela tem... a cocção da planta, ela não tem um princípio ativo, mas é uma cocção onde existe o princípio da planta. É diferente do floral que você toma no consultório, por exemplo, que é só a parte vibracional. O sustentável, não. E é uma cocção. Também, além de ter a parte vibracional, tem a parte da planta também. E aí eles fizeram... E eles provaram aqui, né, ó, efeito na recuperação óssea de ratas, aí fala, rata, quantos meses, o que foi utilizado, nananana. E aí explica todo o processo e aí eles falam, né, o quanto de que foi dado de dose de cada do resedronato, da calcária fluórica e o grupo placebo, que era água só. Então, cada grupo teve o que recebeu só água, o da homeopatia, o do sustentável, que é o floral, e o risedronato, tá? E aí, eles fizeram o quê? Os animais foram sacrificados... Ah, sim, o Dr. Breno não soube dessa pesquisa, tá? Porque ele não admite teste em animal. Então, ele só ficou sabendo depois da pesquisa. Dr. Breno é o que... Isso, aqui no Brasil, é Breno Marques, tá? E aí, os animais foram sacrificados aos 3, 6, 12 e 18 dias. E após isso, removeu a tíbia e fizeram... Aqui tá falando que tipo de teste que eles fizeram. A conclusão do estudo, qual que foi? Pela análise realizada, o grupo S, que era o grupo do sustentável, do floral, atingiu uma densidade semelhante ao R, que é o remédio, que é a medicação, que é o risedronato, aos 12 dias. Só que o S mostrou queda de densidade aos 18, o que demonstra remodelação óssea. Olha para você ver que coisa. Enquanto o grupo R manteve os valores até os 18 dias. Conclui-se, então, que é possível reparação óssea de forma alternativa. Gente, quem tem osteoporose, toma sustentável. Associado ao Imunes, ele fortalece, porque tem o Imunes, é um outro fiproduto, né? Um outro fifloral. Isso não é o terapeuta que prepara, já vem pronto lá do laboratório dos Florais de Minas, né? E o Imunes, junto com o sustentável, é recomendado para as pessoas que têm propensão a processos artríticos
artrósicos e reumáticos. Então, o floral, por exemplo, qual que é a diferença do floral que você toma lá no consultório e desse produto aqui que vem lá pronto do floral, do laboratório? Essa galerinha aqui já atingiu o físico. A pessoa já adoeceu. Entendeu? Então, eu falo que é a farmacinha dos florais. E o que faz, o que eu veiculo lá no consultório é a parte vibracional. Aquela emoção que levou a pessoa para esse estado aqui. Que se ela não melhorar aqui, ela não vai sarar. Entendeu? Então, tem comprovação. Tirando tudo aqui, Marli, os remédios que nós tomamos, são a base de flores, de planta também. Quais remédios? Os remédios de farmácia. Eles, assim, não são... Eles não, Porque assim, ó... Então... De algum lugar você está falando de fitoterapia. Não, tem os fitoterápicos. Tem o fitoterápico que ele deixa em evidência isso. Eu vim da flor tal, da planta tal. Mas vamos supor, por exemplo, os... Ai, me corrija se eu estiver enganado. Opiolíticos, que vem do ópio. Isso é outra coisa. Porque, por exemplo, Deixa eu explicar para você, então, o que é o floral. A morfina vem do ópio. Sim. Só que eles se transformam numa outra composição. Não tem nada. Então, vou explicar para você, ó. Tá. O que é o floral? O floral é a parte vibracional da planta, tá? Você já ouviu falar do Dr. Emoto? Que, com experimentos com água? O Matsu, Isso, já ouviu falar? dos cristais, que é a Dos influência da energia da gente na água, Exatamente. com amor, ele altera o estado da água e... Exatamente, é exatamente o que ele está falando. Então, o que é floral? O floral é uma medicina vibracional. Então, o que ele faz? Você lembra uma palestra que eu dei lá no nosso grupo, lá do AFO? Que eu falei como é que fala? Do vírus do HIV? Lembro. Então, doutor... Ele morreu agora faz pouco tempo, o nome do francês lá é o... Ai, gente, como é que é o nome do homem? Luc Montagnier. É um francês. Foi ele que descobriu o vírus do HIV. Tá. Ele fez uma pesquisa, essa pesquisa ela tem lá no YouTube, se você pesquisar, tem. Tá? Ele pegou eu vou falar numa linguagem bem simples para a galera entender. Até porque eu nem sei falar cientificamente, né? Ele pegou uma vasilha cheia de vírus do HIV. Pegou essa mistura aqui e filtrou num filtro de nanomolécula. Ou seja, vamos supor que o tamanho do vírus era 5, ele passou no filtro de 2. Você concorda que não sobrou nada de vírus aqui? Sim. Tá. Só que aqui tinha um ruído que aqui não tinha. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele pegou e começou a diluir. E diluiu aquela mistura que tinha ruído, e aquele ruído aumentou até um ponto. Quando chegou naquele ponto, começou a cair, diminuiu o ruído. Quando chegou um ruído que não tinha na solução original, tá? Só na solução filtrada. Então, como assim, um ruído? Um barulho que não tinha aqui. Barulho é frequência, entendi. Isso. Frequência. Tinha algo aqui que não tinha aqui. Aí ele começou a diluir e isso começou a aumentar. Quando chegou nesse ponto, o que ele fez? Que atingiu o ápice, ele gravou o ruído, presta atenção. Ele gravou o ruído e mandou para um outro laboratório na Itália, ele estava na França. Quando chegou lá na Itália, empresta o copo aqui. Só de quando você é o italiano, o cientista italiano lá, tá? Ele foi e colocou esse ruído, esse som, esse pendrive, para reproduzir numa outra... Lá na Itália. O Luc Montagnier era francês. Lá na Itália, ele colocou esse som nessa água aqui. E ficou algumas horas ali. Depois de um tempo, ele colocou aminoácido nessa água. Quem que apareceu aqui? O vírus HIV. 98% da cadeia do DNA dele perfeita. Repetiram essa experiência 12 vezes. E as 12 vezes foi a mesma coisa. Então, o que significou? Significou que quando o vírus percebeu que ele ia morrer, o que ele fez? Ele transportou para a água toda a potencialidade dele, toda a estrutura do DNA dele em forma de frequência para a água. Por isso que aqui não tinha o ruído, a frequência, a vibração do vírus estava na água. E essa vibração, olha para você ver
o que que é o contágio. Se você pensar naquele Covid lá, que teve lugar que não teve contato com o Covid e a pessoa começou a ter o Covid, por quê? Porque o cara gravou essa frequência e mandou para o outro estado, para o outro país. O cara colocou aquele som para reproduzir perto de uma água e colocou aminoácido. Agora você pensa nisso, que a gente é 90% de água. Fala que é 80%, não é. Nós somos água. 90% de água. Então você imagina, e o floral é o quê? Exatamente no lugar do vírus você coloca flor. Então, e a flor é colhida nas primeiras horas do dia, quando o orvalho ainda está presente. Porque o que é o floral? Nada mais do que um orvalho reproduzido. Porque não dá pra gente ficar tomando orvalho, nem dá tempo. Como é que você vai sair pro campo? Nem tem mais orvalho hoje em dia, nem tem mais planta. Então, o floral nada mais é do que o orvalho reproduzido. Então, o pesquisador vai lá de manhã, colhe aquela flor cheia de orvalho, põe na água e deixa a luz do sol por alguns momentos. Aquele sol vai fazer uma foto holográfica daquela flor na água. E a flor, sabendo que ela vai morrer, que ela foi colhida, o que ela vai fazer? Ela vai transportar para a água todo o potencial de cura dela em forma de frequência. Aí, chega no laboratório, passa por infinitos testes, desde contaminação até... Eu nem sei falar, tanto teste que faz. Aí deu tudo certo, vai para quarentena. Depois da quarentena, volta para outros testes, passou, vai para diluição. Lembra que eu falei que eles diluíram até um ponto onde o ruído ficou mais forte? Então, e eles deixam quase perto dali. Por quê? Porque a outra diluição quem faz é o terapeuta. Quando eu pingo as gotinhas naquele vidrinho que o pessoal leva para casa. Ali atinge o potencial da flor, da vibração dela. Aí quando você pinga no seu corpo, aquela gota, que está cheia de informação da planta, ela vai entrar em ressonância com as águas do seu corpo. E a gente tem aminoácido, enfim, não precisa nem falar, né? Nossa Constituição. Por isso que o floral cura. O floral não cura. Ele não cura. Não vamos usar essa frase porque é muito perigosa e ele não faz isso. Mas ele muda a frequência do seu corpo. Que automaticamente você é conduzido para aquele estado original que você tinha, que era a saúde. Então, por isso que floral não é crença. É isso que o pessoal tem que entender. É ciência. E a gente só conseguiu provar isso hoje em dia por causa da física quântica. Né? Tem muitos experimentos da física. E eu aprendi a gostar de física por causa de floral. Inclusive tem um livro, que eu até trouxe aqui para mostrar pro pessoal, que o Dr. Breno que escreveu. Quase não tem anotação, né? E eu vou lendo e vou anotando, né? Anotando, marcando as bases filosóficas e quânticas da terapia floral. Mostra pra câmera ali. Esse livro é de quem? Do Dr. Breno, do pesquisador. Do fundador do Florais de Minas. Exatamente. E esse é um livro que fala de física. Fala de tudo, de teorema, não? Como é que chama? Não é, não. Não, enfim. Gente, isso aqui é física pura. Mas assim, ele consegue transformar a física em poesia, gente. É impressionante. Eu super recomendo esse livro, super. Principalmente quem gosta de física. E quem não gosta pode ler que vai começar a gostar, tenho certeza. E vai tomar floral. Que daí vai entender por que o floral funciona. Agora, floral de farmácia já entendeu por que não funciona, né? Porque são gatilhos diferentes para cada pessoa. Então, o floral que tá lá na farmácia para depressão, para ansiedade, para não sei o quê, beleza, é a linha de frente. Mas o que tá atrás daquela ansiedade, daquela depressão, né, daquela compulsão, tem que aprofundar. E aí entra o processo terapêutico, aí entra o profissional. Muito interessante, Maria, muito interessante. Bom, aproveita então para essas pessoas que têm, né, que precisam ser tratadas. Olha para a câmera aqui e faz um convite para elas. Uau! E aí, gostou da proposta? Se deu o direito de conhecer, sabe, de se permitir, porque a gente está aqui para uma coisa: conhece-te a ti mesmo. Não é essa a máxima aqui dos filósofos, dos grandes mestres? Então, se dê a oportunidade de se conhecer, sabe, de trabalhar aquele desafio, aquela emoção que você não dá conta, aquele medo, enfim, qualquer coisa
que você tiver, que estiver te impedindo de ter uma vida, não falo vida perfeita, gente, que isso não existe. Nós somos seres perfectíveis. Nós estamos em busca da perfeição, tá? Mas a gente nunca vai ser, se Deus quiser, tá bom? E aí pode contar comigo. Eu sempre falo que eu estou sempre de braços, ouvidos e coração aberto para receber vocês lá. E por que não florir a vida, né? É tão bom. É uma experiência agradabilíssima. Eu convido vocês a se permitirem a passar pelo processo. Excelente, Marli. E eu posso dizer, né, como paciente, Ah, você já de que tomou! funciona mesmo, viu? Porque É. eu fui um desses que te buscou durante as Você e a sua eleições, família, minha né? família, todo É, mundo você passou levou todo lá. mundo, foi. Meu filho teve uma melhora bem grande, assim, nas questões que ele tinha em relação a tique, nervoso, né? E a ansiedade dele, concentração, melhorou bastante no período. Me Ele só criança. faltou a disciplina de ficar tomando Então, isso, direitinho, isso é né? uma questão assim que E aí a pega, gente viu? também, né, Isso eu no dia falo. a dia É, acabava esquecendo. é isso que pega. Eu sempre falo para as pessoas, né, gente? Tudo bem, existe o ideal, existe o que pode ser feito. O que que é o ideal? É você ir uma vez por semana. Pode ser feito? Não. Então vai uma vez por mês, pelo menos. Daí a gente vai pontuar, a gente vai conversar sobre aquele buquezinho que você está tomando, né? A gente vai conversar, isso aqui foi legal, olha, isso aqui eu percebi que melhorou, mas apareceram outras questões. Então, o floral, ele é dinâmico. Existe uma continuidade, né? E um floral não é que não vai adiantar. O efeito é imediato, mas ele não é duradouro. Por quê? Porque existe um comportamento que precisa ser mudado. É isso que as pessoas têm que entender. Não existe milagre. Se alguém falasse, toma que você vai mudar. Mentira! Não existe milagre. Isso é falsa promessa. Não existe. Existe um processo que a gente tem que fazer. É um trabalho que a gente faz, eu faço junto com aquele meu cliente que está ali na minha frente. A gente trabalha ali uma horinha, eu faço o floralzinho dele personalizado, é impressão digital. Eu nunca fiz um floral igual na minha vida. E olha que eu trabalho já faz tempo, hein? Não existe, porque cada ser é único. Aí ele leva o floralzinho para casa e a terapia continua lá na casa dele durante o dia. E toda vez que ele levanta a boca e pinga 4 gotinhas, o inconsciente dele, ele vai se reportar lá para aquele momento da terapia sem ele ter a consciência. E por que 4 gotas? Porque o nosso corpo pulsa 4 vezes a cada ciclo de respiração. Então aquela pessoa que vai esguicha, tá gastando floral à toa. São 4 gotas, não precisa ser mais que isso. A frequência que toma durante o dia é que vai potencializar o floral. Entendeu? Deixa eu pegar um presentinho pra você. Fábio, quanto tempo que deu aí já? Estamos já com 1h19. Olha, passou voando, hein? Passou voando. Caramba, Eu nem não- vimos. Eu também, né? Dava pra ficar E mais se deixar, ia 2 embora, horas hein? falando aqui. Era só um tema do floral. A gente começou a verdade. entrar na física quântica, energia, Nossa, coisa chakra. superior, Chakra. Nossa, deve ter um chakra ainda. Então, você acha que dá pra falar uns 10 registro episódios aí? sarcástico. Tá, depois que a gente Tem fizer. assunto, né? Tem assunto. Legal demais. Tem Deixa eu assunto. pegar o... Ai, que gostoso. Uma lembrança. Também vou ganhar lembrança. Que delícia. Que delícia. Obrigado por confiar em Uau! nós. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Obrigada, já vou aprender. Fique à vontade. Eu sou geminiana, você já viu. Ah, Geminiana, você já viu, né? É outra ferramenta que eu adoro usar. Oh, o quê? Chocolatinho? A ferramenta. delícia! Astrologia. Astrologia, né? Que eu uso também, que eu sou, não, que eu sou geminiana, né? Sou curiosa, né? Então por isso que eu já abri já. abriu já. Adoro perfeito. chocolate, viu? Com cafezinho. Muito obrigada. Daqui a pouco eu faço. passo um cafezinho pra Obrigada. gente. Tá? Opa, a gente já estreia ele aqui já. Maravilha, Mali. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Isso, Foi uma alegria estar prazer enorme. aqui. Espero que se repita, porque realmente Sim, tem assunto. E a galera precisa saber, né? precisa, né? Tem muita coisa. Eu gosto sempre de dar a chance para vocês que são os especialistas aqui, né? Então eu me segurei na cadeira aqui para não dar a minha opinião em vários assuntos, porque saúde é algo muito sério, né? É. E tem muita gente que faz disso um mercado, né?
E aí acaba, às vezes, invalidando tratamentos Exato. E você sabe tão por quê? E você importantes sabe como por os que que a seus, gente né? não avança mais, né? Porque aqui no estado de São Paulo, aqui em São José dos Campos, mais precisamente, em algumas cidades do estado lá de São Paulo tem. Mas aqui em São José eu não tenho certeza se já está no SUS. Mas no estado de Minas eu tenho certeza que já está. Mas por que que essa resistência? Porque a indústria da doença está aí. Os grandes cartéis, os grandes, né, eu chamo de máfia mesmo. Para que que eles vão querer que o povo tenha saúde se o que dá dinheiro é a doença? Então a gente é super combatido. Por isso que a gente não é reconhecido, assim, efetivamente, né? E depois que a gente foi reconhecido, que tem a legislação que reconhece terapia floral como profissão, eles lutam até hoje para derrubar. Então ainda existe uma briga ainda para derrubar. Por quê? Porque a gente leva saúde, autoconhecimento, né? A pessoa, quando ela ganha conhecimento, ela nunca mais volta pro ponto da caixinha, nunca mais volta. Uma mente que se expande, ela nunca mais volta pro tamanho original. E a gente faz isso, então, aí entra a minha faculdade, né? Ensinando E você falou que em Minas tem SUS. um SUS No terapia SUS. floral? Eu acho que algumas cidades de São Algumas Paulo já cidades. tem também, porque eu não Caramba, tenho acompanhado a muito legal. legislação. Não tenho acompanhado, de Uhum. verdade. Até um tempo eu acompanhava. E depois eu não acompanhei mais, então eu não sei como é que está, de verdade. Uau, Não sei, legal. mas eu sei que tem, que ela já está no SUS. Então, quem Agora, sabe, né? antes da gente encerrar, um recadinho aí para as futuras gerações. Uau, aí tinha que ser para os pais, né? O Perfeito, recadinho. pode ser. É, tudo que você quiser que seu filho seja, seja você primeiro. Não grita comigo! A criança escutou a mãe gritando. Não grita comigo! Ela vai gritar. Respeito. Respeite seu filho. Não estou falando de permissividade, é diferente. Né? Pode tudo? Não, não pode. Criança tem que escutar não. Criança precisa ouvir não. Criança tem que ter limite. Mas é diferente se dá um limite e dá presença. Tá um iPhone, um brinquedo, uma comida, vai, pede um iFood aí, dá em paz aí, vai, deixa eu assistir meu não sei o que aqui. Você quer que seu filho respeite, mas você entra no quarto dele de qualquer jeito? Uma vez eu entrei no quarto do meu filho, ele tinha o quê? Ele tem uns, sei lá, 9, 10 anos. Posso entrar? Ô, louco, mãe, você pode entrar, não precisa bater. Eu falei, precisa sim, porque o dia que você entrar no meu quarto sem bater, você vai levar uma dura. Esse é o recado que eu dou para os pais. Porque a criança, ela é fruto. Ela é fruto. Fruto do quê? De um ambiente que ela vive. Então, corrija os adultos para não ter que punir as crianças. Esse é Uau! o meu recado. Ficamos por aqui então com esse tapa na cara que a Marli nos deu com luva de pelica De e boxe. mais uma vez luva de boxe, é verdade. Nocaute. E mais uma vez agradeço e vamos lá, agora vamos ganhar o mundo, Marli. Vamos Opa, colocar isso vamos aí, vamos em levar público, essa essas boa nova, né? informações e Sim. espero que mais e mais pessoas aí possam ter, né, os benefícios que a terapia floral tem trazido aí para seus Muitos pacientes. benefícios, muito. É isso aí, estamos juntos. Ficamos por aqui então. Obrigado, gente. Beijo. Valeu! Ai, cara.